Mateus, capítulo 5, versículo 1. Estamos aí nesse ano de 2022, na série de mensagens do Sermão do Monte, o Evangelho do Reino, primeiro discurso de Jesus. Todos acharam? Bom, a versão que eu estou utilizando é a Almeida Revista Atualizada. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti nesse momento, venha falar conosco. Fale, Senhor, conosco. Abre o nosso entendimento. Abre, Senhor, o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Abre, Senhor, nosso entendimento. Quebra, Senhor, as cadeias. Quebra, Senhor, as fortalezas do nosso coração. Que elas sejam destruídas, que o Teu Evangelho poderoso venha entrar e venha nos transformar a cópias de Jesus. Esse é o nosso pedido nessa noite, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, o tema do meu sermão hoje é bem-aventurados os mansos. Nós vivemos, isso não é novo, algo chamado ditadura eclesiástica. O nome é complicado, mas basicamente nós vivemos, e isso não é novo, a ditadura religiosa. Desde os tempos de Jesus até hoje, é comum líderes religiosos, principalmente, muitas das vezes, cristãos, evangélicos, liderarem a igreja como verdadeiros ditadores, como donos da igreja, como senhores da igreja. Nos tempos de Jesus, os mestres da lei agiam assim. Eles se sentavam na cadeira de Moisés, e havia uma cadeira de Moisés lá, uma cadeira de pedra, e do alto daquela cadeira eles ditavam as ordens, eles acrescentavam, eles tornavam o fardo tão pesado que era impossível as pessoas carregar. Eles nem carregavam. Eles não entravam e não deixavam os outros entrar. E nos nossos dias isso também acontece. Quantos não são os pastores, os pregadores, que lideram igrejas como ditadores, como donos? Bom, essa é uma realidade, mas não é a realidade do reino dos céus. Não é a realidade da igreja verdadeira. No primeiro sermão, nós vimos nos versículos 1 e 2, o mestre e os seus discípulos. Jesus, depois de ter iniciado o seu ministério ali em Cafarnaum, ele sobe no monte, e junto com ele sobe a multidão.
As pessoas que estavam interessadas, vamos ver qual vai ser o próximo milagre que o mestre vai fazer. E ele, junto com ele, sobe também os discípulos, que ele havia escolhido pessoalmente. Então, nós vimos que o mestre tinha autoridade para ensinar, que os discípulos desejavam aprender do mestre, e o mestre vai começar a ensiná-los. No segundo sermão, nós vimos o primeiro ensino de Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre em espírito é alguém que é feliz de verdade. É alguém que tomou consciência da sua real condição diante de Deus, ou seja, mendigo, pobre, não tem nada para dar para Deus, e entendeu isso. Então ele se enxergou como pobre. E somente os pobres em espírito têm a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus não é dada para os ricos, ou para os poderosos, ou para os inteligentes, muito menos para os religiosos. A chave do reino dos céus é dada nas mãos daquele que é pobre em espírito. Na terceira mensagem, nós vimos que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Irmãos, uma vez que o sujeito está diante de Deus, está diante da santidade de Deus, e ele enxerga a sua cara no espelho, e ele vê o quão pecador ele é, ele chora. Ele chora porque ele entende, ele viu que ele não pode agradar a Deus, ele viu que ele é tão pecador, Deus é tão santo, e ele é levado a lágrimas, lágrimas de arrependimento. Mas ele não chora apenas por causa do seu coração pecador, mas ele chora por causa do pecado da igreja. Ele chora por causa do pecado do mundo, o pecado contra Deus, contra a santidade de Deus. Então é alguém que chora pela santidade de Deus, chora porque Deus é ofendido. E uma vez que esse homem, que esta mulher, é levado às lágrimas, lágrimas verdadeiras, não lágrimas de crocodilo, o Espírito Santo de Deus vem sobre esta pessoa e a consola. O próprio Deus vem e enxuga do rosto dessa pessoa as lágrimas de arrependimento. Um consolo verdadeiro por meio do Filho, o qual reconciliou o pecador com o Pai. Estamos hoje na quarta mensagem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, não são os fortes que vão herdar a terra. Não são os fortes que são bem-aventurados. Não são os poderosos, mas são os mansos. Essa bem-aventurança, ela não aparece em Lucas. A palavra manso, que aparece aqui no versículo 5, ela é uma palavra que ela também é traduzida como humildes. Então, em algumas versões, vai estar escrito assim: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Então, bem-aventurados os mansos ou os humildes. São palavras que são sinônimos aqui nesse caso. Ela é uma palavra que muitos têm um pouco de dificuldade de interpretar, mas geralmente ela vai traduzir por bondade, ausência de pretensão e autocontrole. Irmãos, como na semana passada, a primeira coisa que nós precisamos fazer, quando nós estamos diante do texto bíblico, nós temos que ter o cuidado para não dizer aquilo que Deus não disse. Quando nós pegamos versículos avulsos da Bíblia, nós corremos esse risco de dizer aquilo que Deus não disse. Então muitos, talvez, quando leem, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é provável que entendam fora do contexto.
Porque para muitos irmãos, para muitas pessoas, ser manso é ser frouxo, é ser fraco, frouxo de caráter, frouxo de opinião. É ser alguém que aceita tudo calado. Vão pintar e bordar aqui, e eu, tá bom, tudo bem. Para muitos, ser manso é alguém que se curva a qualquer brisa diferente. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que esse texto não está falando, é que ser manso, gente, não é ser frouxo. Por quê? Bom, Jesus não está dizendo que são os frouxos que são bem-aventurados. E quando eu falo frouxo, né, eu falo sobre aquelas pessoas que aceitam tudo, passivamente. Porque o mesmo Jesus que vai dizer, mais adiante, no capítulo 11, verso 29, que é manso e humilde, é o mesmo Jesus que vira as mesas dos cambistas e expulsa eles com chicote. Jesus, certa vez, está chegando lá no templo e ele dá de cara com um monte de mesa e um monte de gente vendendo animais, vendendo boi, vendendo pombinha, ganhando dinheiro com a religião, porque aqueles animais eram para o sacrifício do templo. As pessoas vinham de longe e, para não ter o trabalho de trazer o bichinho nas costas, elas compravam lá. E aquele povo ganhava dinheiro com aquilo. Mas quando Jesus chega naquele lugar, Jesus é tomado de uma ira santa. Ele pega num chicote e começa a bater, começa a virar as mesas, em sinal de protesto, e expulsa os vendilhões do templo. Irmãos, ganhar dinheiro com religião não é coisa nova. Muito velha. Agora, já pensou se Jesus fizesse isso hoje em dia? Já pensou se Jesus chegasse num desses templos que ganham dinheiro com Jesus? Que fazem do evangelho um negócio? O que iam falar? Não, mas Jesus, você não é manso? Não, você tem que ser mansinho, Jesus. Deixa a gente ganhar nossa graninha aqui. Irmãos, ser manso não é ser frouxo. O mesmo Jesus que disse ser manso, fez isso. Pegou no chicote e expulsou os vendilhões do templo, em sinal de protesto. Pois a casa do Pai tinha virado casa de negócio. A casa de oração, a casa que deveria ser casa de oração, tinha virado casa de negócio. A mansidão aqui que Jesus fala aqui, o manso que Jesus fala aqui, Jesus também não está falando sobre gentileza, sobre aquelas pessoas que são gentis com outras pessoas. Muitas vezes, quando nós olhamos esse texto aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nós somos levados a pensar que ser manso é ser gentil, educado. Mas, irmãos, não pode ser isso, porque ser gentil é algo que nós podemos aprender. É isso que qualquer ser humano pode aprender. Quantas pessoas você não conhece que são incrédulas, que rejeitam Jesus, mas que são gentis? Quantas pessoas? Quantas pessoas que são educadíssimas, mesmo assim elas não conhecem Jesus, então elas não podem ser o que Jesus está falando aqui. Não é esse manso que Jesus está falando aqui. Por que não é, Fernando? Porque só estará no reino dos céus, só tem a chave do reino dos céus aquele que é pobre em espírito. Nós temos a tendência de achar que cada uma dessas bem-aventuranças é para uma pessoa diferente. Mas é uma pessoa só, irmãos. Nós veremos mais adiante que é como se fosse uma cadeia de acontecimentos. Então, quando nós lemos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Jesus não está falando de alguém que é frouxo ou de alguém que é gentil.
É possível também que nós entendamos, que algumas pessoas entendam a questão de herdar a terra como uma fórmula mágica, né? Então quer dizer que se eu for manso com os outros, eu vou ser dono de tudo. Nós vivemos, irmãos, no mundo capitalista, né? Só que esse mundo capitalista não começou agora. Desde muito antes de Jesus, o povo já gostava de terra. Então, muitas pessoas podem pegar esse versículo avulso e pensar assim, bom, bem-aventurados os mansos porque herdaram a terra, então se eu quero herdar a terra, né, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser mansinho, gentil, educado, tratar todo mundo com respeito, né? Acumular apenas mais zeros na conta. Irmãos, quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Jesus não está dando uma fórmula mágica para eles terem um espaço de terra nesse mundo. Jesus não está dizendo, olha, se vocês forem manso, que nem um burro, que nem um cavalo, eu vou dar tudo isso aqui para vocês. Não é uma fórmula mágica. Essa bem-aventurança não é uma fórmula mágica. Trazendo para a nossa vida, irmãos, para a nossa realidade. Eu vou bater nessa tecla até você compreender, até você dizer assim, Fernando, eu já entendi. Ó, texto tem que ser lido dentro do contexto, irmãos. Nós temos que pegar a palavra de Deus e ler ela dentro do contexto. O que é o contexto, Fernando? O contexto é o que vem antes. O que Jesus falou antes? O que aconteceu antes? O que ele está falando depois? O que vem depois? O que o Novo Testamento fala sobre o ser manso, sobre ser manso o que vai herdar a terra, o que a Bíblia fala sobre isso? Então nós temos que ver o contexto. Por quê? Porque haverá julgamento para aqueles que disserem aquilo que Deus não disse. Nós temos que ter muito cuidado em falar, Deus disse. Deus disse isso. Então nós temos que ler sempre no contexto. Segundo lugar, ser manso, irmãos, não é ser frouxo, não é ser alguém passivo, que vê o mundo desabar e fica, né, sossega. Ser manso não é ser gentil. Ser manso, gente, não é algo que nós podemos aprender. Esse texto não é uma fórmula mágica para termos terra, para termos poder nesse mundo. Então, Fernando, o que Jesus está falando aqui? Bom, quem é o bem-aventurado aqui? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós já entendemos que bem-aventurado significa feliz de verdade. Então, alguém que é bem-aventurado é alguém que é feliz de verdade, que tem uma felicidade plena. Uma felicidade que não depende do tempo, que não depende das emoções, que não depende do clima, que não depende nem mesmo da bolsa de valores ou do Bitcoin. Né? É uma felicidade plena. Mas, Fernando, o que Jesus quer dizer para nós? O Sermão do Monte é considerado o Evangelho do Reino. As bem-aventuranças são chamadas de normas do Reino. Se você quiser, irmãos, pegar um resumo de todo o Evangelho, de toda a doutrina cristã, você encontra esse resumo nos 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ali está o suprassumo do Evangelho de Jesus, da doutrina cristã. As bem-aventuranças falam do caráter e da felicidade daqueles que se tornaram cidadãos dos céus, cidadãos do reino dos céus. Sendo assim, fazem parte do reino dos céus os pobres em espírito. Eles choram por causa dos seus pecados, choram por causa da santidade de Deus e se tornaram mansos, como Jesus. E a estes Jesus dá a posse do reino dos céus, a estes Jesus promete o consolo, e a estes Jesus diz que receberão a terra como herança.
Do alto da montanha, Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como eu falei antes, a palavra manso, ela pode ser traduzida como humilde. E ela vai ter, basicamente, quando Jesus vai falar lá em Mateus 11, 29, o mesmo sentido. Ele vai dizer que ele é manso e humilde. Alguns de nós, lendo as bem-aventuranças, nós podemos entender que a primeira, bem-aventurados os pobres em espírito, seja mais ou menos a mesma coisa que Jesus está falando aqui, bem-aventurados os mansos ou os humildes, né? Mas existe uma diferença, porque a primeira bem-aventurança, ela se refere como a pessoa se enxerga diante de Deus. O pobre em espírito, ele é alguém que se enxergou diante de Deus, e ele se vê como um mendigo. Agora, o manso, por outro lado, ele mostra uma forma como a pessoa se relaciona com o próximo. Como ela se relaciona com Deus e como ela se relaciona com o próximo. Então, ser manso está relacionado aos nossos relacionamentos. É interessante, irmãos, que os judeus daquela época, eles têm um pensamento muito parecido com o pessoal com o mundo de hoje. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo algo contrário à cultura daquele povo. Ele está dizendo algo que vai contra, que bate, que colide com a cultura daquele povo. Por quê? Porque os judeus, irmãos, eles ansiavam pela vinda de um Messias, correto? Eles aguardavam a vinda de um Messias. Mas, para os judeus, eles entendiam, muitos deles, que o Messias seria um cara político, que seria um reinado político, que seria um reinado físico, um reinado militar. E esses pensamentos, Jesus vai rebater diversas vezes. Jesus vai dizer: o meu reino não é desse mundo. Sendo assim, é como se, quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é como se Jesus falasse para aquele povo: olha, o caminho não é esse, não é um reinado militar, não é um reinado físico, meu reino não se reveste dessa natureza. As bem-aventuranças, elas vão caminhar de uma forma progressiva, então elas começam com os pobres em espírito. Alguém que se tornou pobre em espírito, alguém que enxergou a sua pobreza, é levado a chorar. Você chora. Você vê a sua situação diante de Deus e você chora. E alguém que chora é levado também a ser manso e humilde. Após tomar a consciência da nossa real condição espiritual diante de Deus, somos levados a chorar e lamentar. Só que, irmãos, chorar pelos nossos pecados, reconhecer o nosso pecado, é relativamente fácil nós dizermos que erramos. Agora, o sapato aperta quando alguém vem e aponta o dedo para a gente e fala: você está errado. Irmãos, isso dói profundamente. Ou é só eu que penso assim? É só comigo, né? Esse problema é só comigo. É muito mais difícil responder com mansidão e com humildade quando outras pessoas apontam o dedo para a gente, mostrando a nossa ruína, mostrando o nosso pecado, mostrando a nossa incapacidade de agradar a Deus. Reconhecer nossos pecados, lamentar nossos pecados é relativamente fácil. Mas nós odiamos quando alguém joga luz nas nossas trevas. Nós odiamos. Nós temos dificuldade para ser manso e humilde. Nós odiamos passar pelo julgamento dos outros. E é interessante, irmãos, que na nossa consciência, a gente mesmo, quando erra, quando a gente pisa na bola, nós somos levados a reconhecer o nosso pecado. Nós tomamos consciência, nós choramos, nos arrependemos.
Mas nós temos dificuldade de alguém chegar para a gente e falar assim, olha, você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errando nisso. A nossa tendência é, como que é? Escudo, se defende, né? Você se defende. Essa é a nossa tendência quando alguém começa a apontar os nossos erros. Se auto-justificar. Irmãos, ser manso é ter a consciência de que nós somos muito piores do que as pessoas acham que a gente é. Ser manso é termos essa consciência, ou seja, ele está me mostrando isso, mas eu sou muito pior do que isso. Ser manso é ser alguém que também se submete ao outro, é ser alguém que se submete ao próximo. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de mansidão, por exemplo, Abraão. Abraão, nosso pai na fé, aquele que creu contra a esperança, era alguém manso. Ele era poderoso. E ele tinha um sobrinho chamado Ló. E nós vemos a mansidão de Abraão quando ele e Ló decidem se separar. E Abraão, junto com Ló, dá a opção de escolha para Ló e fala assim, rapaz, você está vendo tudo aí? Ó, se você escolher ir para lá, para frente, eu vou para trás. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos, Abraão poderia ter simplesmente falado, ô Ló, cara, vai para lá, vai para lá, eu vou para cá. Vai para lá porque deserto lá, te vira, nego. Mas não, Abraão demonstra a sua mansidão dizendo, escolha. Ló não era bobo nem nada, vai para onde? Para os pastos verdejantes, para as campinas de Sodoma. Nós também vemos mansidão em Davi, irmãos. Mansidão e humildade. Por quê? Irmãos, a Bíblia nos mostra que Davi já tinha sido ungido rei. Que o profeta já tinha derramado óleo na cabeça de Davi. Mas Saul estava no trono. Davi não poderia simplesmente ter chegado assim, cara, dá licença, que esse lugar aqui é meu. Vaza. Eu estou aqui, sou eu que mando agora. Deus lá me ungiu e eu sou todo poderoso aqui agora. Eu vou mandar em tudo vocês têm que me obedecer. Tem que limpar o meu sapato. Mas Davi se submeteu a Saul. Davi se submeteu humildemente, de forma mansa, inclusive, às tramóias de Saul, às acusações e às calúnias de Saul. Davi não se atreveu a matar Saul quando teve oportunidade. E quando todos esperavam que ele fosse matar. Por quê? Porque Saul era alguém que merecia morrer, irmãos. Saul era alguém que tinha que morrer. O pessoal estava com essa consciência. O rei está completamente errado, está tentando matar o ungido de Deus. Aquele que Deus ungiu. Mas Davi, não. Eu não vou atentar contra esse cara. Foi o Senhor que colocou ele no trono. Demonstrando sua mansidão. O Novo Testamento, irmãos, também está repleto de pessoas que eram mansas e humildes. O apóstolo Paulo, ele foi manso com a igreja de Corinto. É interessante que nós lemos as cartas de Paulo, nós lemos as cartas de Coríntios, né? 1ª e 2ª Coríntios, como lemos agora há pouco na ceia, e nós vemos que aquela igreja era problemática, aquela igreja era complicada. Às vezes a gente acha que a nossa igreja é complicada, que a nossa igreja tem problema. Irmãos, naquela igreja tinha um homem que estava dormindo com a mulher do pai. Já pensou? E o pior não é isso, gente. O pior é que a igreja estava feliz com aquilo. A igreja estava abençoando a união daquele casal.
daqueles dois. E Paulo é manso com eles. Porque Paulo fala assim, vocês deveriam estar tristes. Vocês deveriam, inclusive, expulsar da igreja, da comunhão, esse pecador. E é interessante, irmãos, que aquela carta, aliás, aquele povo de Corinto, era um povo que, às vezes, falava mal de Paulo. Tanto é que ele vai precisar defender seu apostolado. Mas ele escreve com mansidão, com amor para aquela igreja. Ele chama aquela igreja de santos. E não era santo do paoco. Eram santificados pela palavra. Abraão, Davi e Paulo foram mansos e humildes. Eles não revidaram, eles não jogaram as pragas do Egito contra os seus detratores, contra os seus perseguidores. Eles foram mansos. Moisés, voltando lá para o Antigo Testamento, Moisés, a Bíblia fala que Moisés era o cara mais manso do seu tempo. E, irmãos, para conviver com aquele povo complicado, reclamão, o sujeito tinha que ser manso. A única vez que nós vemos Moisés perder sua paciência é quando ele bate na rocha. E por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Pensa você, conduzir uma multidão de homens, mulheres e crianças no meio do deserto. E o povo começa a falar, eu estou com fome, eu estou com sede. E talvez vocês passam isso com seus filhos pequenos, porque às vezes eles estão no lugar com você e falam, pai, estou com fome, pai, estou com sede, mãe, estou com fome. E às vezes, talvez você já até meio que quer perder a paciência com a criança porque ele está com fome. Agora pensa você conduzir um povo no meio do deserto. E o povo começar a falar, não, porque a gente tinha que voltar para lá, porque lá a gente tinha cebola, a gente tinha alho, a gente tinha um teto, a gente era feliz. E Moisés, com toda a paciência, com toda a mansidão, cuidando do povo, apacentando o povo. E quando Deus ficava irado com aquele povo, Moisés se colocava de joelho para aquele povo, reclamando e falava, não, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Porque se o Senhor matar esse povo, os outros povos vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito para morrerem no deserto. E Deus decide então não matá-los. Mas o maior modelo de mansidão, de humildade, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos alguém que era manso de verdade. Ele não era frouxo, ele era manso. Manso e humilde quando falava com as pessoas. Jesus era Deus encarnado, mas Jesus não chegava dando carteirada nos outros. Ele não chegava falando assim, eu sou o filho, você tem que me obedecer porque eu sou o filho, e eu que mando esse negócio. Jesus era manso, ele fala, vocês estão cansados? Vocês estão cansados, sobrecarregados, vocês estão se sentindo oprimidos? Venha até mim. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, quando Jesus esteve entre nós, quando ele caminhou com 12 discípulos, 12 homens comuns, pessoas comuns, porque os discípulos não tinham nada de especial, eles não eram ricos, eles não eram inteligentes, eles não deviam ser nem bonitos, porque você nunca viu um pescador bonito, ou você já viu um pescador bonito? Hã? Pode ter? Pode ter. Mas eles não eram pessoas que se destacavam assim, eles não deviam ser nem eloquentes. Jesus se rebaixou, irmãos. Jesus se rebaixou, se humilhou,
quando passou a conviver com homens e mulheres pecadores. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele não cuidava, não tratava os seus discípulos com chicote. Ele não tratava os discípulos com chicote. Ele vai dizer assim: nós somos amigos. Vocês não são apenas meus servos, vocês são meus amigos. Porque o servo não sabe aonde o seu senhor vai, mas vocês sabem para onde eu vou. Irmãos, o reino de Deus, ele não é o reino de chicote, ele não é um reino de cima para baixo. Olha que interessante. O Deus encarnado se ajoelhava para lavar os pés, feios e sujos, dos seus discípulos. Não, Fernando, eles usavam manicure, eles eram discípulos. Começa a andar de sandália. Começa a andar para cima e para baixo de sandália no meio do deserto, ou numa cidade seca, que não chove. Seu pé vai ficar bonitinho. Agora pensa, Jesus, o Deus vivo, de joelho, lavando o pé daqueles homens, irmãos. Agora me diga, que líder que você viu fazer isso? Sem estar com uma câmera do lado. Sem bater foto para botar no Instagram. Jesus era o mestre, mas se colocava como servo. E aí nós temos que lembrar o conceito de servo, irmãos. Servo era alguém que estava à disposição, como se fosse um escravo. Martin Lloyd Jones vai dizer que ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos e nem merecimentos, seja o que for. Tal indivíduo já percebeu que ninguém poderá causar-lhe dano, qualquer dano. John Bunyan expressou admiravelmente bem a situação quando escreveu: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Quando alguém vê verdadeiramente a si, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Irmãos, o indivíduo que é manso é um indivíduo que se admira que Deus possa falar tão bem dele, que os outros possam falar tão bem dele, porque ele sabe que ele não presta, ele sabe que é mau, que é pecador. O problema é que a gente não consegue ler os pensamentos, a gente não consegue ver o que está no coração do homem. A gente vive apenas a parte, às vezes, externa. Ser manso é ser alguém que vive em função do próximo, é alguém que se doa, é alguém que se humilha, é alguém que se rebaixa, que serve ao seu irmão, à sua irmã. É alguém que sabe quando alguém fala mal dele, fala assim: olha, eu sou muito pior que isso. Eu sou pior do que isso. Ser manso é ser alguém que morreu para esse mundo, para a glória de Deus. Trazendo para a nossa vida, irmãos, nós não conseguimos aprender a ser manso. Não é algo que o ser humano pode aprender por si só. É uma transformação que é feita em nosso coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Talvez você fale assim: Fernando, eu não sou manso. Irmãos, eu não sou manso. Muitas vezes eu olho para esse texto e eu falo: eu não sou esse cara manso. Porque eu sou muitas das vezes a pessoa que, quando alguém fala mal de mim, eu fico mordido e eu quero me defender. Nós precisamos clamar, irmãos, por misericórdia.
Nós precisamos clamar ao Espírito Santo. Se você, assim como eu, você fala, Fernando, eu também não sou manso, não. Eu não sou esse manso, eu achava que ser manso era ser gentil. Então eu e você precisamos pedir pelo Espírito Santo. Gente, muita gente está preocupado em falar em língua estranha com o Espírito Santo. A preocupação de muitos cristãos é falar em outras línguas, língua dos anjos. Interessante que os anjos que aparecem na Bíblia falam no idioma do povo, né? Não falam em outras línguas. Então, isso é para outra hora. A nossa preocupação, irmãos, é ter o nosso coração transformado. Nós precisamos ter o nosso coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós não vamos ser mansos enquanto nós não formos transformados à imagem de Jesus. Irmãos, nós fomos predestinados para sermos a imagem de Jesus. Nós não fomos predestinados para sermos ricos nesse mundo, para sermos poderosos nesse mundo. Nós fomos predestinados para sermos cópias de Jesus. Mas nós não podemos ser cópias por nós mesmos. Nós não temos condições, por mais que a gente se esforce. Nós precisamos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa tem que ser a nossa oração. Porque enquanto Deus não transformar o nosso coração, irmãos, Jesus não vai estar nessa cidade sendo glorificado. Enquanto nós não formos mansos, aqueles que servem, aqueles que se dobram de joelhos e lavam os pés dos outros, nós não seremos mansos. Enquanto nós não nos rebaixarmos, nós não seremos mansos. Isso só é possível por uma obra do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Porque os mansos são bem-aventurados? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Somente eles, somente os mansos, herdarão a terra. Nesse mundo, irmãos, quem é que ganha um jogo de futebol? O melhor time. Nesse mundo, quem é que se dá bem numa empresa? Que vende mais. Nesse mundo, quem é colocado geralmente como chefe numa empresa, como líder? Aquele que impõe a sua autoridade. Aquele que chega e fala, não, aqui todo mundo tem que obedecer. Mas a terra vai ser a herança dos mansos e humildes. Não vão ser os fortes que vão herdar a terra, muito menos os poderosos. Somente os mansos, somente aqueles que são mansos, como Jesus era manso, herdarão a terra. Nós temos aqui diante de nós, irmãos, uma promessa escatológica. Nós temos diante de nós uma promessa de futuro. Herdarão é futuro. O nosso Senhor Jesus não está falando aqui de um lote no Itinga, ou no Glória, ou no Orleans. Nosso Senhor Jesus está falando de algo que vai acontecer. Novo céu e nova terra. Algo que em certo sentido acontece já no presente, mas será completo no futuro. Essa promessa, a promessa de os mansos herdar a terra, é uma promessa que nós encontramos lá no Salmo 37, versículo 11. Lembra de ler a Bíblia em contexto, texto em contexto? Então, Salmo 37, versículo 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O povo judeu, quando lia esse salmo,
Eles imaginavam que seria a terra prometida. A terra mesmo, o espaço geográfico ali onde Israel está hoje. Mas em Jesus nós sabemos, e olhando para o Novo Testamento, nós sabemos que essa promessa é uma promessa de uma terra futura. Novo céu e nova terra. Um lugar onde não vai ter pecado. Um lugar onde não vai ter dor, sofrimento, morte. Essa promessa, irmãos, ela é registrada também em Apocalipse, a promessa de novos céus, de nova terra, e em Isaías. É interessante que Mateus capítulo 19, se você quiser abrir comigo, Mateus capítulo 19, versículo 27. Versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Os discípulos deixaram tudo e seguiram Jesus. E agora eles estavam preocupados, com o quinhão deles. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Irmãos, em certo sentido, Martin Lloyd-Jones vai dizer assim, que em certo sentido, a promessa de herdar a terra, ela já se cumpre hoje naquele que é manso. Porque aquele que é manso é alguém que se tornou contente, satisfeito com a sua vida. É alguém como Paulo que vai dizer assim: estou contente tendo tudo, estou contente quando não tenho nada. Tudo posso daquele que me fortalece. Então, herdar a terra, além de ser uma promessa de futuro, uma promessa escatológica, onde teremos novo céu e nova terra, e vamos herdar esse novo céu e essa nova terra, é uma promessa de presente. De certa forma, se cumpre no presente quando estamos satisfeitos, contentes. Herdar a terra indica o seguinte: o cidadão do reino tem direito, pela graça, a essa possessão. E ele certamente receberá isso como um tesouro inalienável, ou seja, ninguém vai poder roubar. Ele não precisará e nem mesmo pode ganhá-la por merecimento próprio, é tudo por graça. Irmãos, herdar a terra não está condicionado à nossa nacionalidade. Nós não precisamos ser judeu e nem precisamos viver como judeu. Porque judeus e gentios entrarão na nova terra. E nisso nós vemos o amor de Deus. Os mansos são bem-aventurados. Por quê? Porque herdarão a terra, sendo co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. É o que Paulo vai falar em Romanos. Irmãos, trazendo para a nossa vida, nós precisamos rogar a Deus para que Ele transforme o nosso coração, um coração manso. Somente os mansos herdarão a terra. Somente os mansos entrarão na nova Jerusalém. Somente os mansos. Não vão ser os fortes, não vão ser os poderosos. Não vão ser os inteligentes e muito menos os religiosos. Apenas os mansos, somente os mansos, terão a terra. Essa promessa, irmãos, ela deve servir de
ânimo para nós. Nós devemos ler esse texto e nós devemos ansiar pelo dia em que estaremos com Deus. Devemos ansiar pelo dia em que teremos a posse do novo céu e da nova terra, em que viveremos num lugar onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza. Onde seremos felizes de verdade. Concluindo, devemos ler o texto em contexto. Devemos buscar em Deus que Ele nos transforme em imagem de Jesus, porque foi para isso que nós fomos escolhidos, foi para isso que nós fomos predestinados, para sermos a imagem de Jesus. E Jesus era manso. E essa mansidão de Jesus deve estar em nós. E essa mansidão deve reger o nosso relacionamento como igreja. As nossas conversas devem ser regidas pela mansidão. Nós devemos ser mansos para aprender, para ensinar, para repreender, para exortar, para confrontar, para amar. Porque somente os mansos herdarão a terra. Somente aqueles que são mansos estarão com Cristo na Nova Jerusalém. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela tua santa palavra. Que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Transforma-nos, Senhor. Queremos ser tuas cópias, queremos ser cópias do Cristo vivo. Queremos ser a imagem de Cristo nesse mundo. Transforma, Senhor, nosso coração. Transforma-nos, Senhor. E que quando olharmos para essa promessa, a promessa de herdar a terra, nós venhamos a ansiar por esse dia. O dia em que estaremos com Cristo, reinando com Cristo sobre a terra. Uma terra onde não haverá dor, uma terra onde não haverá pecado, uma terra onde não haverá sofrimento, uma terra onde Deus reinará para sempre. Te louvamos, Senhor. Nos conduz em paz e em segurança para casa. Nos livre, Senhor, do mal. E que essa semana nós venhamos a estar preparados e nós venhamos a viver para a tua glória. E nós venhamos também, Senhor, se necessário for, morrer para a tua glória. Faça isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado, seja na vida, seja na morte. Em nome de Cristo Jesus. Amém.